Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso workshop Dividendos Garantem o Futuro. Hoje é a nossa segunda aula da série de 3 aulas online e gratuitas, onde você vai descobrir como garantir o seu futuro com ações. Se você ainda não assistiu a primeira aula, não se preocupe. Ela ainda vai estar disponível no nosso canal do YouTube do AGF e assim você pode assistir assim que terminar essa daqui. É muito importante que você não perca nenhuma dessas 3 aulas que fazem parte do workshop. Porque acompanhando todas as aulas, você vai aprender como é possível alcançar sua liberdade financeira através de uma renda mensal com dividendos. E claro, ainda dá tempo de compartilhar essas aulas gratuitas com seus familiares, amigos, aqueles que você mais ama ou até aquele colega de trabalho que é seu parceiro ou parceira, tá bom? Enfim, todos aqueles que você quer ver prosperar. Imagina só você sendo quem ajudou a mudar a vida dessas pessoas e de suas famílias. Bom, na aula passada, nós mostramos para você a possibilidade de ter uma renda passiva mensal com um método simples e atemporal. O porquê você precisa construir uma renda passiva mensal de 4 ou 5 dígitos, o cenário atual e como aproveitar as oportunidades dele. Alguns mitos que contam por aí sobre a Bolsa de Valores e, finalmente, sobre como se tornar um investidor vitorioso. E se você chegou até aqui, você se interessou por assistir essas aulas, significa que você não acredita em atalhos ou em fórmula mágica de enriquecimento, mas sabe que é possível chegar lá e já conheceu provas vivas disso, assim como o próprio Barsi, eu e o restante dos sócios aqui do AGF. Nossa missão vai ser de te apresentar o método que transformou o Engraxate no maior investidor pessoa física do Brasil, o método chamado de Jeito Barsi de Investir. Fique com a gente até o final dessa aula, que eu tenho certeza que vai valer muito dinheiro. Além disso, você vai descobrir como participar do sorteio de uma bolsa da nova turma do treinamento Jeito Barsi de Investir, que vai abrir as inscrições ao final desse workshop, hein? Na aula de hoje, a gente vai direto ao ponto, abordando os conceitos básicos sobre a Bolsa e sobre o Jeito Barsi de Investir, uma estratégia com mais de 50 anos de sucesso, atemporal, simples de ser replicada e que vai gerar um salário extra para você e para sua família. Você já viu a transformação de vida que cada um de nós tivemos. A gente contou a nossa história e como cada um fez para atingir a tão sonhada liberdade financeira através da renda passiva. Mas você sabe a diferença entre renda ativa e renda passiva? E como gerar essa renda passiva? Antes de tudo, eu queria te perguntar: quantas fontes de renda você tem? Bom, se você depende de uma única fonte de renda, já pensou no que pode acontecer com você e a sua família se ela seca ou desaparece? Quando o assunto é renda, é comum pensar naquela sempre proveniente do trabalho. Essa é a renda ativa, aquela que você recebe por alguma atividade como salário, comissões, bônus e qualquer outro pagamento por um trabalho realizado por você. Porém, essa não é a única forma de se ganhar dinheiro. O conceito de renda passiva se refere justamente a uma fonte que não depende diretamente do seu trabalho. Eu vou te dar o exemplo mais popular que você conhece. Imagina que você possui uma casa que aluga para outras pessoas. Você não precisa realizar nenhum trabalho ativo contínuo para receber o aluguel, além de ter comprado a casa inicialmente. Esse tipo de renda é diferente de um emprego regular, onde você precisa trabalhar diariamente para receber seu salário. Você viu como funciona? Transformar a sua renda ativa em renda passiva proporciona estabilidade e segurança, permitindo que você use o seu dinheiro com muito mais tranquilidade e liberdade. Para atingir esse nível, é necessário direcionar um valor para isso. E a melhor forma de alcançar esse objetivo é por meio dos investimentos, onde você constrói uma fonte de renda passiva realmente robusta, ainda maior que o aluguel de imóveis, através de boas empresas que obedecem a alguns critérios que você vai aprender nesse workshop. Isso porque essas empresas são organismos vivos que crescem através dos anos, gerando cada vez mais dividendos. Inclusive, algumas têm mais de 100 anos de história, ou seja, já passaram por várias crises e outros eventos negativos na história. Essa é a forma que você vai aprender aqui. Fazer investimentos em ações de forma regular ajuda a aumentar o seu dinheiro com o tempo. Para isso é importante conhecer as opções disponíveis no mercado financeiro que permitem ganhar uma renda extra sem precisar trabalhar mais para isso. É possível que você já tenha ouvido que determinada pessoa vive de renda. Nesse momento, o que vem na sua mente? Em princípio, que ela não precisa mais trabalhar para se sustentar financeiramente, não é mesmo?
Essa percepção está correta e ela é relacionada ao conceito de renda passiva. Quando a gente busca construir renda passiva, os objetivos podem ser diversos. Ela pode ser vinculada ao desejo de alcançar a independência financeira, poder viver sem trabalhar, de obter uma aposentadoria complementar, poder viajar por determinado período sem precisar trabalhar, oferecer maior qualidade de vida para a família, construir patrimônio para os filhos, entre vários outros. Renda passiva é um dos grandes motivos que traz investidores para a Bolsa de Valores, seja porque eles querem se aposentar com os seus rendimentos ou porque querem fazer o dinheiro trabalhar por eles. Todos esses desejos são legítimos e a Bolsa, de fato, é um ótimo lugar para fazer o dinheiro render dividendos e engordar o seu patrimônio. Até agora a gente falou de algumas verdades sobre o mercado que poucas pessoas têm coragem de falar. A ideia é que você saiba exatamente o território que você está pisando para alcançar os objetivos com segurança e tranquilidade. Agora me diga uma coisa, estamos falando da Bolsa, mas você sabe exatamente o que é e como ela funciona? A Bolsa de Valores é um ambiente em que as ações das empresas são negociadas. É nela que se reúnem os compradores e os vendedores, que através do sistema eletrônico da B3 conseguem então fechar um negócio. A Bolsa funciona como um mercado organizado para a negociação de vários ativos financeiros. O mais popular entre eles são as ações, que, como já falamos, são a menor fatia individual do capital social de uma empresa. Ou seja, ao comprar uma ação, você se torna um acionista ou um pequeno sócio dela. Imagine que a empresa seja uma pizza e cada um dos seus pedaços fatiados será equivalente às suas ações. Claro, para você colocar em prática todos os conceitos que vamos te explicar aqui, você precisa, antes de mais nada, ter uma conta de investimento aberta em uma corretora. Todo o fluxo de compra e venda de ações, ou seja, as ordens para as operações, são realizadas com esse intermediador. Isso porque a B3 funciona apenas como uma contraparte central, não sendo possível operar diretamente por ela. A escolha da corretora deverá incluir critérios pessoais como relacionamento e confiança na instituição financeira. Outro fator importante são os custos com as operações, sendo muito comum, inclusive, a prática de corretagem zero. Já sabe qual a corretora que você vai abrir a conta? Então você deve entrar no site dela, preencher os dados e enviar os documentos solicitados. Esse processo inicial é idêntico à abertura de conta de um banco convencional. A corretora será responsável por disponibilizar gratuitamente a plataforma operacional por onde você poderá enviar suas ordens de compra e venda de maneira autônoma. A essa plataforma operacional se dá o nome de Home Broker, que nada mais é do que o sistema que permite ao investidor negociar as ações e outros ativos financeiros de forma online. É através dele que você visualiza todas as ofertas de compra e venda e o preço de negociação dos ativos durante o dia. Vocês estão vendo aí na tela como se parece um home broker, cheio dessas siglas piscando que mais parece uma sopa de letrinhas. Bom, cada uma dessas siglas representa o código para identificar o nome das ações. Esses códigos, ou também chamados tickers, são formados por 4 dígitos do alfabeto, para identificar o nome da empresa, seguidos por 1 ou 2 dígitos numéricos para identificar a espécie e a classe de ações. As ações são divididas principalmente em 2 categorias: ordinárias, ou ONs, e preferenciais, ou PNs. As ações ordinárias conferem ao acionista o direito de voto nas assembleias da empresa, ou seja, permitem que você participe das decisões importantes da companhia, como, por exemplo, eleição de diretores, fusões e aquisições, entre outras. Já as preferenciais, representadas pela sigla PN, geralmente não dão direito a voto, mas em compensação dão preferência na distribuição de dividendos. A ação ON é indicada pelo número 3, a ação PN pelo número 4, já a ação PN classe A pelo número 5 e assim por diante. Por exemplo, BBAS3, os 4 primeiros dígitos indicam a empresa, nesse caso, Banco do Brasil. E o número 3 indica que a ação é uma ação ordinária. Assim, BBAS3 é o ticker para as ações ON do Banco do Brasil. O pulo do gato aqui está justamente na compra constante, de preferência todos os meses, de ações de qualidade que vão te proporcionar salários recorrentes e cada vez maiores através das distribuições de lucros realizadas por essas empresas. Esse salário é o dividendo, que falamos aqui na aula passada. Recapitulando, o dividendo nada mais é do que uma parcela do lucro
distribuída para os acionistas. Imagine, hipoteticamente, que a empresa AGFB3 tenha tido um lucro líquido de 10 milhões no final do ano passado. Vamos imaginar também que o seu estatuto social determina uma distribuição de 50% do lucro como dividendo para os seus acionistas, ou seja, metade, e esse vai ser o payout. Assim, ela vai ser obrigada a distribuir como forma de proventos esses 5 milhões. Se essa mesma empresa, GFB3, tiver 10 milhões de ações emitidas, isso quer dizer que ela vai distribuir 50 centavos de dividendo por ação, ou seja, são 5 milhões dividido pelos 10 milhões de ações. Cada empresa vai ter a sua particularidade, podendo distribuir dividendos anualmente, semestralmente, trimestralmente ou até mensalmente. Mas uma coisa é fato, o dividendo ou provento, como também é chamado, é distribuído pela quantidade de ações possuídas e não em função do valor investido. Usando o mesmo exemplo anterior, se você tiver uma ação da empresa GFB3 e ela pagar aqueles 50 centavos por ação, você vai receber 50 centavos de dividendo. Se você tiver 10 ações, você vai receber R$ 5 em dividendos, e assim sucessivamente. Não importa quanto você tenha pago pelas suas ações da GFB3, o valor do dividendo individual é igual para todos os acionistas. Parece óbvio, mas a quantidade de ações raramente é uma variável que a maioria dos investidores se atenta. E olha que importante, quando o seu foco principal muda para a quantidade de ações, você passa a torcer para que os preços caiam e assim você compre mais. Considerando que o valor do provento se mantenha o mesmo, se você pagar R$ 10 por uma ação da GFB3, a sua rentabilidade em dividendos vai ser de 5%, ou seja, 50 centavos dividido pelos R$ 10 que você pagou. Agora, imagina alguma notícia política que tenha balançado o mercado e a GFB3, que é uma excelente empresa, tenha caído lá para R$ 5 por ação. A sua rentabilidade agora vai ser de 10%, ou seja, 50 centavos de provento dividido pelos R$ 5 que você pagou. Essa métrica que a gente acabou de calcular aqui junto se chama Dividend Yield. O desafio, então, é a gente encontrar boas empresas que paguem bons dividendos e, claro, que estejam cotadas a bons preços. E para isso é preciso que você tenha paciência e disciplina para colocar o seu plano em prática, principalmente quando a gente fala de reinvestimento dos dividendos. No início, você vai usar essa remuneração extra para encorpar os seus aportes mensais. É preciso você se dedicar e não acreditar nas promessas de dinheiro fácil ou nas dicas de internet sobre a ação do momento ou a ação com forte potencial que ninguém descobriu ainda. Não é assim que funciona o mercado de verdade. O que vai te trazer sucesso na Bolsa de Valores não é a pressa de ganhar dinheiro e nem a impulsividade de seguir o que a maioria está fazendo. Tome muito cuidado com isso. Existem critérios para analisar e identificar as melhores oportunidades na bolsa. E isso não é feito por meio de adivinhação. Pensando na necessidade de uma orientação especializada de quem entende, a gente criou o treinamento Jeito Barsi de Investir para que você possa investir com confiança e alcançar a liberdade financeira que você merece, aprendendo com quem já vive disso. Mas agora a gente precisa te alertar sobre uma realidade. O segredo para o sucesso do Barsi se chama trabalho. Sem trabalho não tem salário, sem salário não tem aporte, sem aporte não tem milagre que te faça ganhar dinheiro na bolsa. Por isso, um dos pilares importantíssimos para que você aplique esses conhecimentos é separar para os seus investimentos em bolsa apenas aquela parcela do seu salário que vai ser para longo prazo, para você daqui a alguns anos. Não adianta comprar ações com dinheiro que você terá que pagar um boleto no mês que vem, por exemplo. Em resumo, essas 6 regras são imprescindíveis para que essa estratégia dê certo. Número 1. Aplicação de uma parcela de renda que não comprometa o seu orçamento pessoal. Número 2. Compromisso com aportes frequentes, sem valor mínimo estabelecido. Número 3. Escolha do investimento baseado na expectativa de geração de valor e não para especulação. Número 4. Reinvestimento dos dividendos. Número 5. Preferência por empresas de qualidade e que paguem bons dividendos historicamente. E número 6.
paciência e disciplina. Seguindo todas as regras que acabamos de falar, é hora agora de passar para o segundo passo: escolher as ações certas para sua carteira. Aqui, simplicidade e bom senso são fundamentais. E quando a gente fala em bom senso, a gente gosta de seguir alguns critérios sempre que a gente investe numa empresa. A qualidade é um fator inegociável, já que a sua renda passiva vai estar em jogo. Você teria alguma sociedade no mundo real com alguém que você não confia, por exemplo? Ou num negócio que você não conhece muito bem? Na bolsa, é exatamente assim que funciona também. Por isso, é importante que você estabeleça um filtro inicial com algumas características que vão aumentar sua probabilidade de ganhar. A segurança no momento do aporte é fundamental, já que o acionista deve se sentir confortável em se tornar sócio de uma empresa e entender os riscos que estão envolvidos nela. A bolsa possui hoje cerca de 400 empresas listadas, ou seja, quase 400 opções para você se tornar sócio. Mas por onde começar? Primeiro, eu diria que ignorando empresas que não têm um histórico de lucratividade, que não remunerem seus acionistas com frequência ou que atuem em setores complicados demais, com margens baixas, por exemplo. Somente com esse critério, você já vai eliminar pelo menos metade das empresas da bolsa. No segundo passo, basta você focar nas características que te interessam. A ideia aqui é que você seja um pequeno parceiro de boas e confiáveis empresas por muitos e muitos anos que vão assim garantir o seu futuro. Por isso, o que a gente sempre busca basicamente são empresas com histórico de rentabilidade e lucro, com frequência de pagamento de dividendos, receitas recorrentes e, de preferência, previsíveis. Essas características geralmente são encontradas em empresas que produzem bens ou serviços essenciais, tanto para consumidores quanto para a economia do país, o que a gente gosta de chamar de setores perenes. Isso é, entra ano e sai ano, novas tecnologias são introduzidas e mesmo assim esses setores não deixam de existir ou de prosperar. Agora que você já sabe o que ignorar e o que procurar, fica muito mais fácil, não é verdade? Antes da gente continuar essa aula, um recado rápido. Você já sabe que em breve a gente vai abrir as inscrições para a nova turma do Jeito Barsi de Investir no final desse workshop, não é mesmo? Pois é, a gente já tem várias pessoas interessadas nesse treinamento que formam investidores preparados para vencer na Bolsa de Valores. Por isso, a gente criou um grupo VIP no WhatsApp, feito especialmente para quem está realmente interessado. E por que a criação de um grupo VIP? Porque a gente vai revelar bônus exclusivos que vão ser oferecidos apenas aos primeiros alunos da turma 17 do treinamento. Além disso, quem tiver nesse grupo VIP do workshop vai receber o link de acesso às vagas com 1 hora de antecedência, o PDF com o material completo de todas as aulas transmitidas e ainda um certificado de participação no workshop. Você quer garantir o seu? Então, entra agora mesmo no grupo VIP pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. Agora a gente vai voltar para a aula. Em nossa experiência, inevitavelmente, esses critérios irão te levar a poucas empresas candidatas na bolsa, que estão inseridas nos setores que chamamos de BEST: banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Os setores BEST reúnem todas as qualidades principais que buscamos para os nossos investimentos, principalmente a perenidade. É fácil identificar esse tipo de empresa. Basta se perguntar: eu conseguiria viver sem os produtos ou serviços que elas oferecem? Quando você assiste Netflix, por exemplo, você depende do cartão de crédito para pagar a assinatura e da energia elétrica para ligar a TV ou o computador. E quando você viaja, por exemplo, quais são os boletos que ficam em casa esperando? É quase impossível você não mencionar a conta de luz da sua casa, a fatura do cartão de crédito, o seguro de vida e do carro, a conta da internet e o seu boleto de água, por exemplo. Esses exemplos todos mostram como as empresas desses setores são essenciais no seu dia a dia e por isso conseguem se manter fortes, mesmo em tempos de crise. Normalmente, esses negócios também operam com boas margens. E isso acontece porque esses setores possuem algumas barreiras de entrada. Ou você acha que se eu quiser montar uma empresa de saneamento, amanhã, por exemplo, eu vou conseguir? É claro que não. Além do acesso ao capital para financiar o investimento, eu vou precisar de licenças ambientais, tecnologia, pessoal capacitado e muito mais. Isso faz com que menos empresas estejam dispostas a assumir todo esse risco. E quanto maiores as dificuldades para entrar em um setor, menor o número de concorrentes. E quanto menor o número de concorrentes, maior vai ser o lucro da empresa. E quanto maiores os lucros,
maiores os dividendos. Sem contar no reajuste dessas contas pela inflação. Todo ano, essas despesas aumentam de acordo com algum índice, quer você goste ou não. Ou você acha que está para negociar o valor da sua conta de água com a Sabesp. Tente não pagar para você ver o que vai acontecer. Você vai ficar sem água e sem tomar banho. Todas essas vantagens fazem as empresas do setor BEST fortes candidatas para integrar a sua carteira previdenciária. Eu quero te dar um exemplo real de como isso se prova verdadeiro. Um dos setores que mais se encaixam na estratégia previdenciária é o de energia. E essa empresa que está dentro do BEST é considerada uma das joias dentro da sua área, devido à previsibilidade dos seus fluxos de caixa, o que facilita também o mercado a calcular a sua lucratividade e os rendimentos para os acionistas. Mesmo com todas essas qualidades, lá em 2013, o mercado puniu severamente empresas semelhantes, quando uma medida governamental na época decidiu forçar na marra a redução das tarifas. Claro que isso afetou fortemente a credibilidade do setor junto ao mercado, e as ações foram praticamente ao chão, com cotações oscilando entre R$ 2,50 e R$ 4,00, já ajustado por proventos. Naquele mesmo ano, o CDI rendeu 9,77% ao ano, uma taxa que é considerada alta e que poderia satisfazer aqueles que preferem não se arriscar além da renda fixa. O que as pessoas não percebem, no entanto, é que essa segurança tem um preço alto. Esse mesmo investidor que optou por um fundo de renda fixa seguro poderia ter comprado um projeto seguro. Fazendo uma simulação rápida no AGF, um único aporte de R$ 10.000 em janeiro de 2013 em ações dessa mesma empresa teria proporcionado ao acionista em janeiro de 2024 um patrimônio acumulado de R$ 61.930,50, considerando o reinvestimento dos proventos. No total, esse acionista teria acumulado 2.337 ações e recebido R$ 22.705,15 apenas em dividendos. Tudo isso mesmo com todo o cenário de apocalipse que apresentava no momento desse investimento. E repare que a gente fez questão de incluir aqui na conta os meses de fevereiro a abril de 2020, que juntos acumularam mais de 20% de queda na cotação desta empresa. Resumindo, ser sócio de empresas que atuam em setores perenes como bancos, energia, saneamento, seguros e telecom é uma estratégia extremamente rentável, mesmo em anos inacreditavelmente desafiadores para a nossa economia. Depois desse processo de filtragem, sobraram pouco mais de 50 empresas para você escolher. Olha a diferença! A gente está falando de menos de 15% de todo o universo de empresas listadas. A partir de agora, os filtros finais ficam cada vez mais pessoais e a gente fica cada vez mais exigente para finalmente selecionar as nossas escolhas. Daqui em diante, é preciso então separar as empresas boas de outras não tão boas assim. Para fazer essa seleção, Luiz Barsi considera alguns critérios essenciais. Se uma empresa não atender pelo menos um desses 3 critérios, ela é automaticamente eliminada. São eles: 1. Reputação do acionista controlador ou principal sócio da empresa. 2. Qualidade dos gestores e funcionários da companhia. 3. Não haver episódio recente de fraude ou qualquer atitude que acenda um sinal de alerta. Com o acesso à informação tão facilitado nos dias de hoje, esse tipo de filtro pode ser aplicado com uma simples busca na internet. Vamos ao primeiro, quanto à reputação do controlador ou principal acionista. Basta procurar, por exemplo, se essa pessoa já esteve envolvida em algum escândalo de corrupção. Qual a reputação do principal sócio dessa empresa? Segundo, qualidade dos gestores. Acesse o LinkedIn e veja por quais empresas esses profissionais já passaram. Eles possuem algum contato em comum com você? Então mande uma mensagem, peça referências. Outra forma de se aproximar dos gestores é comparecendo às reuniões anuais com acionistas. Essas ocasiões são perfeitas para fazer suas perguntas pessoalmente, ler as posturas dos executivos e entender como funciona a dinâmica da empresa e sua cultura. O terceiro talvez seja o filtro mais qualitativo, mais fácil e menos valorizado desse processo. Uma simples varredura sobre o histórico da companhia a respeito de fraude, desrespeito com o acionista ou quebra de regras de mercado já seria suficiente para te livrar de uma bela enrascada. Vocês devem ter reparado que até aqui a gente não falou uma vez sequer de nenhum número. Por isso,
a gente sempre bate na tecla de que você deve conhecer o negócio antes mesmo de olhar qualquer demonstração contábil ou indicador. O que a empresa faz? Para quem ela vende? Quem são seus principais concorrentes? Qual o seu histórico? Grande parte dessas informações são encontradas gratuitamente no próprio site de relação com investidores da companhia ou no aplicativo do AGF. Esses são os principais critérios que você precisa saber sobre uma empresa. Claro, agora você vai ter que saber por qual valor comprá-la, quantas ações você deve comprar e quando seria o momento mais indicado. E você vai descobrir amanhã, na nossa última aula do workshop Dividendos Garantem o Futuro, uma das maiores oportunidades da Bolsa de Valores. Você vai descobrir o caminho mais rápido e seguro para conquistar a sua liberdade financeira. Antes da gente encerrar a nossa segunda aula do workshop Dividendos Garantem o Futuro, a gente tem alguns recados importantíssimos para você. O primeiro é sobre o sorteio de uma bolsa para a nova turma do JBI, que será aberta logo após a próxima aula desse workshop. Então preste muita atenção. Para participar, acesse o Instagram do AGF, @açõesgarantem, e procure a postagem que está aparecendo aqui na sua tela. Para concorrer à bolsa de estudos da nova turma do JBI, basta comentar BEST quantas vezes você quiser, BESST. O ganhador será anunciado amanhã, quinta-feira, dia 12 de setembro, no nosso story. Então, assim que essa aula terminar, corre lá e comenta. Agora, até esse momento, a gente se concentrou em como identificar uma boa empresa de forma qualitativa. Na próxima aula, que vai ser a última do workshop Dividendos Garantem o Futuro, a gente vai partir para a prática, usando uma das maiores oportunidades de investimento dentro da nossa metodologia do jeito Barsi de investir. Qual empresa será que a gente vai fazer a simulação? Se você já tem algum chute, escreva aqui no chat para a gente ver. E mesmo que você não tenha ideia de qual empresa é, não perca por nada a próxima aula. A gente vai te mostrar qual seria a sua renda em 2024 se você tivesse começado a investir em 2013. Com dados reais, você vai ver de forma definitiva como é sim possível montar a sua carteira previdenciária e garantir a sua liberdade financeira de uma vez por todas. Eu, se tivesse no seu lugar, não perderia a terceira aula do workshop Dividendos Garantem o Futuro. A gente se vê amanhã.